Sabe aquelas histórias de Hollywood que parecem boas demais para ser verdade? Pois é, a gente vai mergulhar fundo em uma delas hoje. É a história de como uma simples fita VHS caseira, feita na raça, conseguiu levar um ator direto para a Terra-média e para o papel de Frodo Bolseiro. Uma loucura. A pergunta que fica é essa. Numa época em que o normal era bem diferente, como é que um ator resolveu simplesmente quebrar todas as regras do jogo para conseguir o papel da vida dele? É isso que a gente vai desvendar agora. Ok, então vamos voltar um pouco no tempo, lá para o final dos anos 90. Quando saiu a notícia de que o Peter Jackson ia adaptar O Senhor dos Anéis para os cinemas, Hollywood inteira parou. Foi um verdadeiro terremoto. O problema, para quem estava em Los Angeles, o caminho para a Terra-média parecia totalmente fechado. E aí que tá o problemão. O diretor não ia até lá. As audições seriam só gravações, frias, impessoais, que seriam enviados para o outro lado do mundo. Imagina só o desespero. Como é que alguém consegue mostrar paixão por um personagem tão icônico num vídeo qualquer? Para muita gente, parecia a missão impossível. E foi bem aí, no meio desse cenário super desanimador, que o Elijah Wood teve uma sacada genial. Ele percebeu que fazer o de sempre, ler umas falas numa sala com fundo branco, nunca, jamais, ia mostrar o quanto ele queria aquele papel. Ele precisava de algum mais. E essa frase dele aqui diz tudo. Não foi um plano mirabolante pensado nos mínimos detalhes. Foi intuição pura. Ele sentiu, sabe? Sentiu que aquele momento era diferente de tudo e que pediu uma atitude radical. Fazer algo que ninguém mais teria coragem de fazer. E olha só esse contraste, é a diferença entre o dia e a noite, né? De um lado, o jeito padrão, sem graça, que todo mundo ia fazer. Do outro, o plano ousado do Elijah. Ele não ia gravar um teste, ele ia filmar um curta-metragem. Era outro nível de ambição. Então, tá. Mas como ele fez isso? Como essa fita que vira uma lenda foi produzida? Acredite, os bastidores são ainda mais incríveis que a ideia. Foi uma verdadeira operação de guerrilha no meio de Hollywood. Gente, o nível de detalhe aqui é simplesmente surreal. Ele não só decorou as falas, ele foi atrás de um coach para acertar o sotaque, alugou um figurino de Hobbit de verdade no estúdio e, pasmem, transformou um parque em Los Angeles no condado. E para fechar com chave de ouro, a edição profissional que fez tudo parecer cinema de verdade. E claro, para uma missão dessas, ele precisava da própria Sociedade do Anel, né? E ele montou uma. Chamou o amigo dele, George Huang, que já era diretor de cinema, para dirigir a fita. E para fazer os outros papéis? Outro amigo, Mike Leigh, que interpretou Gandalf e Samwise. Tudo em casa, movido a pura paixão. E agora se prepara porque são esses detalhes que transformam a história em lenda. A tal Terra-média deles era o Griffith Park, um parque famoso de LA. Mas o mais inacreditável vem agora. Na mesma noite da gravação, o diretor George Huang pegou o material, foi para os escritórios da Miramax e usou, na surdina, uma ilha de edição para montar tudo. Uma operação secreta na calada da noite. Com o minifilme pronto e editado, a fita VHS foi colocada numa caixa e enviada por FedEx para a Inglaterra. A parte dele estava feita, a sorte estava lançada. Agora era só esperar e torcer para que toda aquela loucura desse em alguma coisa. E a partir daqui, o ritmo da história muda completamente. A correria da produção dá lugar a uma espera que parecia não ter fim e que só terminaria com um único telefonema. O telefonema que mudaria tudo. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Imagina a agonia. Depois de todo aquele trabalho, vieram 2 longos meses de silêncio absoluto. Nada, nenhuma notícia. Até que, finalmente, um sinal de vida. Peter Jackson queria um teste cara a cara. Mas mesmo depois disso, mais espera, até aquela ligação final. Mas antes da ligação aconteceu uma coisa incrível. O próprio Elijah Wood conta que para ele a maior vitória não foi nem conseguir o papel, foi chegar no teste presencial e ouvir da equipe que a fita dele tinha sido perfeita, que tinha transmitido exatamente a paixão que ele sentia. Naquele momento ele sentiu que o esforço já tinha valido a pena. E então o telefone tocou. E do outro lado da linha era o próprio Peter Jackson, com a pergunta que todo ator sonhava em ouvir. Uma frase tão simples, mas que era o resultado de uma aposta insana e de um sonho se tornando realidade. Mas a história não acaba aí, porque o impacto daquela fita VHS caseira foi muito além de conseguir um papel. Deixou uma lição poderosa sobre ter iniciativa e ir atrás do que se quer. O ponto-chave é este: foi uma única decisão.
uma escolha. A escolha de não fazer o básico, de ir além do que era esperado. Foi isso que definiu a carreira dele. Na época, ninguém sabia o tamanho que o Senhor dos Anéis ia ter, mas ele sentiu que era algo gigante e agiu à altura daquele sentimento. E essa história toda deixa uma reflexão no ar, né? A jornada do Elijah Wood mostra que, às vezes, o caminho é quebrar as regras e criar a própria oportunidade. Então fica a pergunta: qual é a fita caseira que precisa ser feita na nossa jornada? Qual é aquele passo a mais, aquela aposta ousada que pode abrir as portas para a nossa própria Terra-média?